Luiz Ubeldia versus Thiago Carpini. Já se passaram 10 jogos e já podemos falar muitas coisas. Chega junto, meu nome é João Cordeiro do canal Mentalidade Tricolor e vamos falar de São Paulo. Zubeldia chegou e já se passaram 10 jogos e muitas coisas mudaram e mudaram para melhor. Mas antes de traçar esse ponto do Zubeldia, falar mais sobre os seus pontos, que são só pontos positivos até o momento, precisamos fazer um balanço da passagem, um pequeno balanço rapidinho da passagem do Carpini e entender que nada é por acaso. Quem aí não se lembra que a primeira opção do Muricy e da diretoria era pelo Zubeldia, mas ele não aceitou, alegando que não era o melhor momento. Após a negativa do Zubeldia, a diretoria optou pelo Carpini. E depois de 18 jogos, o Carpini foi demitido. E a partir daí, o Zubeldia aceitou. Então eu acredito que nada é por acaso, mas precisamos reconhecer que o Carpini nos deixou 2 frutos. O primeiro, a quebra de tabu na casa do Corinthians, lá na Neoquímica Arena, que era algo que incomodava muito a torcida, e eu vou confessar para vocês, quando ia jogar Corinthians e São Paulo lá em Itaquera, gente, nos últimos jogos, para falar a verdade para vocês, eu nem assistia, porque eu sabia que não ia ganhar. Eu não queria passar raiva, porque batia e não ganhava. E São Paulo teve várias e várias oportunidades de ganhar lá e não ganhou. Então precisamos reconhecer que, querendo ou não, ele foi o primeiro técnico a vencer lá em Itaquera. Isso para nós tem um grande valor, até porque os torcedores, a mídia batia muito em cima disso e, na minha opinião, batia de forma até estratégica para desconcentrar o São Paulo, já para deixar o São Paulo nervoso, e isso incomodava bastante. Então, querendo ou não, esse é o primeiro fruto. E na mesma semana, o título em cima do Palmeiras da Supercopa. São Paulo não tinha Supercopa, tudo bem, mas, gente, foi em cima do Palmeiras. E outra coisa que precisamos reconhecer é que a grande mídia, inclusive alguns comentaristas, inclusive comentaristas até são paulinos, eu já vi de maneira meio que Maria vai com as outras, tipo assim, exaltando que o título tinha sido mais mérito do Dorival, que Thiago Carpini pegou o time ali pronto, do que do próprio Carpini. Gente, o Dorival nos deixou na mão na primeira oportunidade para ir para a seleção. O Carpini passou um mês trabalhando. Quem montou a estratégia foi Carpini. Quem montou o time foi o Carpini. Quem dirigiu o time na beira do campo foi o Carpini. Naquele momento não tínhamos mais o Beraldo. O Nestor estava machucado. O Lucas Moura estava machucado. Querendo ou não, funcionou e funcionou muito bem. Fomos campeões em cima do Palmeiras. Gente, está na história. Então, querendo ou não, Carpini deixou esses 2 frutos e precisamos entender que isso tem muito valor para nós. Querendo ou não, Carpini está na história do São Paulo. Então, vamos esquecer essa mágoa, essa coisa das péssimas atuações nos últimos jogos, que inclusive eu passei muita raiva também, mas precisamos focar nessa questão. A gente pegou uma fase que nós jogávamos tipo 10, 20 clássicos para ganhar 2 ou 3. Naquela mesma semana, nós ganhamos o do Corinthians fora e o Palmeiras foi empate, mas fomos campeões. Mas também eu reconheço que nos últimos jogos ele jogou muito mal. Naquele jogo contra o Ituano, jogou horrível. O jogo contra o Novo Horizontino, o jogo contra o Red Bull Bragantino, o jogo contra o Santos, que nós perdemos também, foram jogos ruins, péssimos, que nada funcionava, você não via um time competitivo. Enfim, perdeu o Campeonato Paulista, mas nesse momento que já passou, o Zubeldia já chegou, já estamos em lua de mel após 10 jogos, eu prefiro reconhecer e guardar essas memórias positivas. E já que esse vídeo é falando de reconhecimento, eu gostaria de reconhecer também o trabalho da diretoria. Pegando o São Paulo que a diretoria recebeu e traçando o São Paulo, olhando para o São Paulo hoje, gente, percebemos muitas mudanças positivas. Sabemos que a diretoria tem erros e acertos, mas ela vem acumulando mais acertos do que erros. O São Paulo, desde que ganhou o Paulista em 2021 com o Crespo, o São Paulo no ano seguinte disputou com o Rogério a final do outro Paulista e também da Sul-Americana. 2023 vem a conquista da Copa do Brasil e agora 2024, conquista da Supercopa, e o time está muito bem montado.
Então precisamos valorizar, dar os créditos também à diretoria Júlio Casares, que está fazendo um excelente trabalho e está trazendo São Paulo de volta. E na minha opinião, gente, São Paulo é um dos 3 times do Brasil. A mídia sempre coloca Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Na minha opinião, o São Paulo está entre os 3 e não deve nada para ninguém. Até porque o São Paulo é o maior campeão internacional dos times aqui no Brasil. São Paulo é respeitado, tri-Libertadores, tri-Mundial, 6 brasileiros, nenhum título por fax. Então São Paulo merece todo esse respeito. São Paulo é São Paulo. Tem um time hoje super competitivo, tem um estádio próprio, tem uma torcida que faz a diferença. Então, na minha opinião, não tem como tirar o São Paulo dentro dos 3. Até porque a trajetória da Copa do Brasil no ano passado mostrou isso. E agora vamos falar do Zubeldia e das suas principais mudanças para o vídeo também não ficar muito longo. Gente, depois de 10 jogos, já podemos falar muitas coisas com segurança. Um dos pontos que mais me impressionou, que tem me impressionado dentro do trabalho do Zubeldia, é como ele lida com a gestão de elenco, utilizando as peças. Esse era um ponto super negativo do Thiago Carpini. Thiago Carpini utilizava um jogador aqui hoje e amanhã não sabia mais como utilizar aquele jogador, ficava perdido, aquele jogador ficava esquecido. Zubeldia não, ele consegue com maestria rodar o elenco, que todos estão prontos, jogando bem. É nitidamente como ele sabe utilizar essas peças e ele também sabe mexer com o emocional do jogador. Os jogadores, eles estão entrando com confiança. E eu preciso reconhecer, assim, um dos jogadores que estava jogando assim, muito mal com o Zubeldia, com o Carpini, era o Wellington e Diego Costa. Principalmente quando os dois estavam juntos do lado esquerdo. Era uma avenida, passava tudo. Gente, o Wellington com o Zubeldia está jogando demais e eu preciso reconhecer isso. E quando ele colocou o Alan Franco ali daquele lado esquerdo e jogou o Diego Costa do lado direito, gente, o Diego Costa não tem errado. O Diego Costa me dava gastura, me dava agonia de ver ele nervoso, inseguro, fazendo faltas desnecessárias, do nada tomando um cartão amarelo por uma falta sem necessidade alguma. Então, assim, essa mudança de chave do Zubeldia me deixa assim muito confiante e feliz de ver as peças sendo utilizadas e da melhor maneira. E um outro ponto que a gente consegue observar muito bem é que, mesmo ele sendo novo, ele consegue demonstrar dentro de campo, ali durante o jogo, muita maturidade, muita experiência, muita vibração, e essa vibração, ela contagia todos. Essa sinergia em jogos de mata-mata, isso é um extra, é um gás a mais para vencer jogos, para virar jogos, para trazer resultados. Ou seja, a cada jogo que se passa, a gente vai estar muito mais forte jogando principalmente dentro do Morumbi. Então, ele consegue demonstrar uma maturidade, uma experiência ali catimbando também. Então, toda essa experiência e maturidade que ele vem demonstrando são pontos extremamente positivos. E outro detalhe importante, se vocês forem perceber, é que até o momento ele não dá margem para a imprensa. Ao contrário, ele consegue, com aquele jeito dele, trazer a imprensa ao seu favor. Não era o que a gente víamos com o Thiago Carpini. Qualquer falha do Thiago Carpini aparente, a imprensa caía matando, sem paciência, sem tolerância. E com o Zubeldia não. Todos respeitam, as entrevistas coletivas são ricas, são assim um evento à parte. Até os comentaristas que não torcem para o São Paulo eu já vi elogiando bastante, porque tem conteúdo, sabe se expressar e sabe falar de futebol. E o outro detalhe que a gente também não pode deixar de falar é quando ele demonstra autoridade dentro dos seus liderados, dentro do grupo. Ou seja, ele viu que Rames não estava treinando ou mostrando uma performance com relação ao grupo, ou seja, não estava coerente. O que ele fez? Ele tirou, ele afastou e ele não quis nem saber. Ele cortou o mal pela raiz. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele tira o Rames, ele demonstra autoridade e ganha o grupo, ou seja, o grupo ganha o respeito por ele. Então, gente, depois de 10 jogos, são vários pontos positivos que a gente consegue observar tanto dentro e fora de campo que está funcionando e funcionando muito bem. Precisamos entender sim que tem muitas coisas, muitos pontos a serem melhorados, mas o São Paulo ele vive uma crescente. E podemos falar que depois de 10 jogos, o Zubeldia deu liga. E eu acredito que vai muito longe, vai ganhar títulos e vai nos trazer muita alegria. Beleza? Então é isso, vamos São Paulo!